Graça e paz a todos. Meu nome é Rafael, humilde servo do Senhor. Gostaria de ler com vocês Lucas, capítulo 15, versículo 8 ao 10, diz assim: Ou qual é a mulher que, tendo 10 dracmas, se perder uma, não acende a candeia, varre a casa e a procura diligentemente até encontrá-la? E tendo achada, reúne as amigas e vizinhas, dizendo: Alegrai-vos comigo, porque achei a dracma que eu havia perdido. Eu vos afirmo que de igual modo há júbilo diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. A gente vê aqui, no capítulo 15 de Lucas, que há 3 parábolas. A primeira, que é a da ovelha perdida, representando o filho Jesus como pastor. A segunda, que é a dracma que a gente leu, está representando o Espírito. A mulher está representando o Espírito. E a terceira, que é do filho pródigo, está representando o Pai. Então a gente vê aqui os 3 sendo representados nessas parábolas. E o que a gente vê, essa dracma, ela representa cada um de nós, o ser humano. E aqui diz que essa mulher perdeu essa dracma. Então a gente vê assim que o ser humano foi perdido. Uma vez quando Adão pecou, o homem se perdeu e se afastou de Deus. E aí Deus perdeu o homem e esse homem ficou distante de Deus. Então a gente vê assim que também o valor da dracma, ela valia naquela época um dia de trabalho, E essa dracma, quando ela foi perdida, então ela não tinha mais nenhum valor, porque ela estando perdida não teria como comprar nada, então ela estava agora sem nenhum valor. Então o ser humano, ele tem o valor, mas quando ele se perdeu de Deus, ele se afastou de Deus, ele perdeu totalmente seu valor. E agora o ser humano se encontra sem nenhum valor, porque agora ele não tem nenhuma serventia para Deus, porque ele está distante de Deus, ele está perdido. Mas aí, aqui nessa parábola diz que a mulher, ela acende a candeia e varre a casa à procura dessa dracma. Então ela encontra essa dracma e agora ela passa a ter valor. E esse valor é o valor do preço do Filho de Deus. Jesus, ele morreu em nosso lugar. A Bíblia diz que ele morreu e pagou todas as nossas dívidas que nós tínhamos contra Deus. E então esse valor que o ser humano tem agora é o valor da vida do Filho de Deus. E ele diz também aqui que ela perdeu a dracma, e diz assim: e será que ela não vai acender uma candeia? Essa candeia, ela representa o próprio Deus. No capítulo 22 de Samuel, versículo 29, diz assim: Tu, Senhor, és minha lâmpada, o Senhor derrama luz nas minhas trevas. Então, o próprio Deus é essa luz, é essa candeia que vem em busca do ser humano, Porque a Bíblia diz também que em Deus não há nele treva alguma, ele é luz e não há nele treva alguma. Então, por um lado, essa candeia é o próprio Deus, e por outro lado, em Salmo capítulo 119, versículo 105, diz assim: Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Então, por um lado, essa candeia é o próprio Deus, que não há trevas nenhuma nele, e ele tem brilhado a todo tempo nos procurando. E por outro lado, essa luz é a própria palavra, como a gente acabou de ler. Diz assim: Lâmpada para os meus pés é a tua palavra. Então a palavra de Deus é lâmpada para os nossos pés. Quando nós nos encontramos distante de Deus, nos encontramos perdidos, a palavra de Deus nos mostra o caminho de volta a Deus. Ela ilumina nosso caminho. Nós, quando lemos a palavra, somos iluminados pelo próprio Deus, iluminados por sua palavra. E a gente vê assim a questão
quando ele fala, quando ela diz assim, e varre a casa. Essa casa, ela representa o ser humano, né? Em 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 15, diz assim: não sabeis que sois santuário de Deus e o Espírito de Deus habita em vós? Né? Então, nós somos esse santuário, nós somos essa casa. Então, implicando aqui que o Espírito está procurando e iluminando toda a casa, iluminando para que a gente possa retornar, para a gente possa encontrar o caminho de volta, né, até Deus. Então, o Senhor como luz, né, a palavra como luz, faz com que a gente encontre o caminho de volta. E o Espírito também varre toda a casa, tirando toda a sujeira, tudo que há em nós, porque nós somos pecadores cheios de defeitos, cheios de sujeira. Então o Espírito não só nos ilumina, como também nos limpa completamente, que somos essa casa. E ele também fala, né, que ela procura por toda essa casa, né? Ela varre e procura. E a gente vê em João, capítulo 4, versículo 23, diz assim: mas vem a hora, já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são esses que o Pai procura para seus adoradores. Então Deus está procurando pessoas para seus adoradores, né? Em espírito e em verdade. Muitas vezes a gente vai a Deus apenas pela religião, ou porque a gente sabe que é certo, ou porque alguém nos disse. Mas o que o Pai procura é que alguém que adore em espírito e em verdade. Não apenas de palavras, ou porque a gente acha bonitas as músicas, acha bonitos os hinos, né? Acha bonita a palavra de um pregador que é eloquente, né? Nós não precisamos disso. Precisamos de Deus, precisamos de Jesus, né? E Ele está em busca dessas pessoas, daqueles, né, que o adorem em espírito e em verdade. E continuando, a gente vê que ele diz assim, voltando ainda para Lucas, e diz assim: e tendo achado, reúne as amigas e vizinhas, dizendo: alegrai-vos comigo, porque achei a dracma que eu havia perdido. Então a gente vê aqui a alusão a alguém que antes era das trevas, antes era um pecador, antes era alguém que não conhecia Deus, e aí foi encontrado. Quando encontra a dracma que foi perdida, é uma referência, uma alusão a alguém que foi encontrado por Deus. E agora essa pessoa, né, está junto a Deus e há uma festa nos céus, né, como diz no versículo 10, que diz assim: eu vos afirmo de que igual modo há júbilo diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende, né? Então há uma festa no céu e também há uma festa aqui na terra, porque com certeza os irmãos vão se alegrar, né, quando as pessoas recebem a vida de Deus. Quando você que está distante de Deus, né, reconhece seu pecado, reconhece que está perdido, né, e volta-se para Jesus, volta-se para Deus, então há uma verdadeira alegria, uma verdadeira festa, e com certeza os irmãos, não só os irmãos, mas o próprio Deus e os anjos vão se alegrar. Então você que está distante de Deus, que está perdido, né, volte-se para Jesus, e Ele vai com certeza lhe limpar, vai iluminar os seus caminhos, né? Vai ser aquele que traz de volta toda a alegria, junto com os irmãos, a alegria que Deus espera dar para nós e para você. Deus te abençoe.